Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." O Evangelho de hoje nos apresenta o chamado de Levi, quer dizer, de Mateus, por parte do Senhor. Chama a atenção que Jesus não somente se aproxima de um publicano como Mateus, tão mal considerado, como também o chama para ser seu discípulo. O Senhor nos diz hoje: "Não vim para chamar justos, mas sim pecadores." A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, fixemos o olhar em Mateus. Como antecipamos, Mateus era um publicano, ou seja, um arrecadador de impostos. Os publicanos eram para o povo judeu desprezíveis, colaboradores dos invasores, isto é, do Império Romano, arrecadando impostos para eles. Eram também odiados por sua falta de escrúpulos. Primeiro, porque tomavam medidas contra os inadimplentes e, podemos imaginar, que os mais prejudicados eram os pobres, que perdiam com eles o pouco que tinham. Depois, porque podiam cobrar o tanto que quisessem, por isso eram tidos por ladrões. Como se fosse pouco, para os judeus, eram também impuros por todos esses motivos. Olha a ti agora. Toma consciência de teu pecado, de teus erros, de tuas debilidades, de todas as ocasiões em que, com tuas palavras e ações, tens escandalizado. Porém, mesmo nessa tua situação de indigência, Jesus não quer te evitar. Pelo contrário, quer encontrar-se contigo. Vai se deixar ainda em teu pecado ser encontrado por Ele? Em segundo lugar, com esse chamado de Mateus, o publicano, o impuro, Jesus mostra que sua prioridade não são os justos, senão os pecadores. E dirá claramente no Evangelho: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Assim, põe novamente o foco na misericórdia e na proximidade para com os perdidos. Jesus não se afasta dos impuros, senão dos que se creem impuros. Jesus não sai ao encontro dos que se creem salvos por si mesmos, senão dos que necessitam da salvação de Deus. Jesus não busca os que se sentem abastados, senão os indigentes que esperam tudo dele. Ao longo do Evangelho, Jesus não aparece indignado ante os pecadores, aos quais perdoa, cura e os exorta à conversão, senão ante aos hipócritas que se creem melhor que os demais e julgam severamente. Te sentes necessitado de Deus?
Te sentes de algum modo enfermo, que necessitas de saúde do médico dos médicos, que é Jesus? Em terceiro lugar, te recordo novamente que a Quaresma é tempo de conversão. Por isso, te peço que, como Mateus, deixe Jesus tocar teu coração. Deixes converter-te e te transformar. Fixas-te em Mateus novamente. Ele recebeu um olhar de Jesus que lhe diz: segue-me. Que deve ter sentido Mateus ao ver os olhos do Filho de Deus fixos nos seus, contando com ele para anunciar a boa notícia? O que será que pensou Mateus? Eu? Mas sou indigno, sou o pior, sou um ladrão, sou odiado por todos. Porém, seja como for, o certo foi que Mateus se deixou transformar. Esse ladrão, vendido aos romanos, se converteu no Mateus discípulo, apóstolo e evangelista. Olhando a Mateus nesta Quaresma, podes renovar o chamado que Jesus faz a ti. Hoje ele te diz como disse a Mateus: converta-te, segue-me. Levanta-te também de tua mesa de impostos. Levanta-te da comodidade de tuas coisas e liberta-te dessas ataduras que te impedem de seguir-me com mais força. Como Mateus, siga com presteza e preencha-te da vida do Filho de Deus. Estás disposto? Que nesta Quaresma, interpelado por esse Evangelho, te deixes encontrar por Jesus que te diz: segue-me. E levantando-te de teus pecados e de tudo aquilo que te tira a vida, abras teu coração ao Senhor, que podes verdadeiramente sanar a enfermidade que te aflige: o egoísmo, a fraqueza, a ausência de sentido, a desesperança. Senhor Jesus, aqui me tens diante de ti. Sou muito pobre, muito pecador. Muitas vezes me envolvi em 1000 mesas de impostos. Que me tens impedido de levantar os olhos para ti? Chama-me, levanta-me, converta-me. Dai-me força para seguir-te, para ser seu testemunha.